noite a todos. Estamos aqui iniciando mais uma entrevista com o Movimento Petrópolis. Boa noite, Marise. Estamos só esperando o nosso convidado entrar para a gente começar mais um bate-papo aqui no Movimento Petrópolis. Sim, vou esperar mais um minutinho, já está entrando aí, já falei com ele, daqui a pouquinho está chegando aí. Fala, meu amigo Yuri, boa noite. Vamos aguardar aí. Fala, José Luiz, candidato aí a prefeito pelo PSOL, seja bem-vindo. Já mandei aí, Yuri, vê se você está com um convite aí, já te mandei, vê se já chegou aí. Se não chegou, encerro aqui e mando novamente o convite para você. Dá uma verificada aí. Boa noite, Marise. Tudo bem? Estamos só esperando Agora foi. Agora foi. E aí? Meu amigo. Tudo Boa bem? noite. Tudo Boa ótimo. noite. Vamos começar nossas apresentações. Meu nome é Daniel Paiva, do Movimento Petrópolis. Estamos aqui em mais uma entrevista aí nessa jornada nossa de trazer para todos e todas, né, os candidatos aí mais progressistas da cidade, né, para que a gente possa ter uma opção aí de escolha para esse pleito na nossa cidade, né? E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Yuri Moura. Então, Yuri, vamos lá, se apresenta um pouco aí. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por todo o seu tempo, que eu sei que está muito corrido nessa reta final aí, né? Mas, de qualquer jeito, o Movimento Petrópolis agradece muito a sua presença aqui, né? Então, quem é Yuri? Conta um pouquinho da sua história para a gente, a sua história que já é longa na nossa cidade, né? Não é curta, não é de hoje, né? Então, se apresenta um pouco para a gente aí. Boa noite, Daniel, a todos e todas que estão com a gente. Meu candidato a prefeito, professor Zé Luiz, 50, já está acompanhando também a live. E eu que agradeço. Você sabe o quanto eu gosto de estar aqui com o Movimento Petrópolis, com Ninguém Solta a Mão de Ninguém, e com você, que já é um amigo aí de muito tempo. A gente discute cidade, discute política pública muito tempo antes da eleição, né? É um trabalho contínuo. E esse tipo de serviço, a Petrópolis, é o que norteou minha trajetória até aqui. Meu nome é Yuri Moura. Vou até, para deixar a gente mais solto e despojado, o meu nome completo é Yuri Lucas Cariús de Moura Almeida. Pouca gente sabe disso. Quando eu falo, caramba, que nome é esse? E o Lucas não é um nome composto, é sobrenome mesmo. Por parte de mãe. Meu avô era filho de italiana e tal. E aí, esse é o meu nome. Aí escolhi o nome Yuri Moura como nome político e que acabou agora virando só Yuri, desde a eleição passada. Mas é isso, sou professor de história, gestor público, com especialização em gestão de cidades. Estou na política para tentar, junto de outras pessoas, mudar a vida real, a vida concreta. E a vida real, vida concreta tem endereço, tem servidão, tem escadaria, tem casa. Então, para mim, a política não tem sentido se não passa pelos assuntos do município, que é onde a gente tem a capacidade e o alcance de tentar fazer alguma mudança concreta. E aí, dentro da minha militância, desde lá do movimento estudantil, passando pelo movimento partidário, comunitário, foi muito calcada nessas pautas. Da educação popular, por uma questão óbvia de ser professor, de acreditar na juventude, de pensar que a educação é a única ferramenta de transformação e de oportunidade. Então, por isso que a gente trabalha tanto aí na escola popular, em sala de aula, tentando reconhecer essa importância e essa urgência da educação nas nossas vidas, como também em outras pautas que eu sempre tive próximo, que é o caso da moradia popular. Hoje, inclusive, ganhei um presente do Guilherme Boulos, mandou um vídeo de apoio para a nossa candidatura. Quem não viu ainda, está aqui no meu perfil do Instagram. E a questão da moradia também está muito ligada à minha vida. Eu moro aqui na Casimiro de Abreu, você lembra bem. Você morava aqui também, se eu não me engano, você tem família aqui na rua. Tem família aí na rua. Na Isso. rua. E eu não era nem nascido, eu nasci em 90.
mas tenho a memória aqui da família da minha mãe, da família do meu pai, do que foi aquela tragédia de 88 e tantas outras que assolaram a população petropolitana. E em Petrópolis você não pode fazer discussão de serviço público ou política pública nenhuma se não for falar de moradia. A vida está nos bairros, como eu disse. E também outras pautas, como da cultura. Eu presido aí um bloco de carnaval, o Bloco Boa Praça, que é um coletivo de amantes do samba, da cultura de rua. A gente vai para o 5º carnaval, então escrevo samba, né? Disputo samba, porque a gente sabe disso, mas no ano passado eu disputei lá na Mocidade, um samba em homenagem a Elza Soares, então tem uma representação absurda para tudo aquilo que a gente acredita e tem representado na Elza. E é isso, né? Tenho minha vida normal, gosto muito de estudar, gosto muito de dar aula, gosto muito de praticar meus esportes. Estou na onda da natação agora e dedico aí minha vida profissional à administração pública, né? Então, a militância é popular, é de base, é de causas, só que eu também coloquei aí como uma das minhas tarefas disputar esse espaço da institucionalidade, né? Por isso que estudei, por isso que acompanho, por isso que penso, junto de outras pessoas, a cidade permanentemente. E daí vem a vontade e a tarefa de me candidatar. Vou para a minha 4ª candidatura. Comecei muito cedo, com 22 anos fui candidato a vereador e fiquei como primeiro suplente. Na época eu era do PT. O PT fez 2 vereadores, eu seria o próximo. Muito novo ainda, muito jovem. Tinha um histórico de trabalho na coordenadoria de juventude da prefeitura. Ali a gente organizou mais de 200 eventos em praças públicas, palestras em escolas, criamos o Balcão do Jovem Trabalhador, a Feira do Jovem Empreendedor. A gente tinha uma ouvidoria, Fala Juventude, na qual recebíamos todos os tipos de demandas possíveis da juventude petropolitana. Instauramos o Conselho Municipal de Juventude, que nunca tinha saído do papel. A gente conseguiu fazer conferências, fóruns, participamos da Conferência Estadual, da Conferência Nacional. Então, essa minha passagem pela Prefeitura de Petrópolis, entre 2009 e 2012, meio que me preparou para essa nova trajetória na administração pública e nas candidaturas. E aí, logo depois, enquanto primeiro suplente, me candidatei à presidência do Partido dos Trabalhadores, fui presidente do PT. Em seguida, fui candidato a prefeito, em 2016, ficamos na 3ª colocação. Apresentamos um plano de metas para Petrópolis, um programa de governo que foi discutido nos bairros, em dezenas de encontros no partido, ouvindo muita gente, servidores, líderes comunitários, movimentos sociais, sindicatos. E isso nos colocou no debate político da cidade numa posição muito boa. Eu tive muito destaque nos debates de televisão. Eu já fazia televisão, então isso me beneficiava. Eu fiz 7 anos de televisão em Petrópolis, tive programa de rádio. É uma coisa que as pessoas me param na rua ainda. Eu lembro de você tinha um programa de TV lá. Fui do 10, fui do 19, fui do 16, fui de todos os canais aqui da cidade. E é uma coisa que eu pretendo voltar a fazer. Eu gosto muito de trabalhar com comunicação. Não é à toa que eu tenho essa atuação aí no Instagram, no Facebook, de fazer live e tudo mais. Mas é algo que, às vezes, muita gente também não sabe que está na minha história. Aí, cheguei a trabalhar no Senado Federal, trabalhei na Alerj, buscamos muitos recursos para Petrópolis. Se você for somar as articulações de emendas parlamentares que eu participei, foram mais de 2,5 milhões. E tem uma coisa muito concreta, Daniel, que eu falo pouco, né? Porque eu fiz um compromisso com a cidade. Está dando uma travadinha, Yuri. Está travando um pouco aí a transmissão. Melhorou agora? Continua travando, mas vamos tentar, vamos lá. Tá. Mas uma dessas emendas... parlamentares. Isso. Uma dessas emendas que a gente conquistou foi uma no valor de R$650 mil que construiu a UBS do Alto Independência. Foi uma articulação nossa lá em 2014 ainda, no momento junto do Lindbergh Farias, foi um pedido meu a ele, e a gente conseguiu articular essa emenda que fez hoje ter uma UBS no Alto Independência. E aí tantos outros recursos que a gente trouxe para a saúde, para a educação em Petrópolis, uma emenda junto do Glauber Braga que garantiu ali o elevador de acessibilidade no Cefet, foi um pedido também nosso para o Glauber. E a última emenda aí foram R$200 mil junto ao Marcelo Freixo para fazer
um trabalho nas comunidades por meio de organizações sociais, né, de movimentos e coletivos voltados para o combate à violência contra a mulher, né? Bolsonaro está segurando a emenda, mas a gente está na batalha aí para poder garantir esse recurso e viabilizar esses projetos. Então, é isso. Quando eu coloco lá nas nossas postagens serviço prestado a Petrópolis, é porque a gente não começou hoje. Além das candidaturas do programa de TV, tem muito trabalho consolidado, né? Na escola popular, a gente já atendeu mais de 1.000 pessoas. As educadoras e educadores que constroem comigo lá essa ideia ajudaram a mudar a vida de mais de 1.000 jovens e adultos através da educação popular, para concluir o ensino fundamental e o médio, para fazer um curso técnico, né? Muitos idosos para tirarem aquele peso de que eu tive que parar de estudar porque eu fui mãe, porque eu tive que trabalhar cedo, porque eu tinha que ajudar meu pai. A gente consegue resgatar isso. E mais recente, após a eleição de prefeito, quando a gente juntou o grupo que estava ali na nossa campanha e resolvemos criar uma estrutura chamada Gabinete Popular. Então, lá no finalzinho de 2016, quando eu cheguei no segundo turno e falei, nenhum nem outro, não vou apoiar nenhum dos dois candidatos, inclusive, se eu não me engano, eu fui o primeiro ou terceiro colocado a fazer isso na história recente. Se você for pegar as outras eleições, o terceiro colocado ali sempre fazia uma espécie de barganha com alguém no segundo turno, a gente bateu o pé, e o Vinícius Maio também era candidato a prefeito pelo PSOL, eu pelo PT, teve a mesma postura, então gosto de lembrar isso. A gente realmente queria construir um novo programa político para Petrópolis. E aí eu falei, gente, a gente tem um programa de governo, um plano de metas para Petrópolis. A gente não pode botar isso na gaveta e... Olha o outro aí, falando besteira. Não botou isso na gaveta e falou, vamos tocar a defesa desse programa nos próximos 4 anos. Chamei servidores, líderes comunitários, né, educadores e educadoras, e a gente começou um trabalho de fiscalização, que é um trabalho de olhar diário oficial, que é um trabalho de receber as pessoas, todo tipo de atendimento possível, servidores perseguidos, Maria da Penha, surgiu de tudo aí no nosso gabinete popular, e a gente está há 4 anos trabalhando permanentemente e propondo para a cidade. E aí eu uso, talvez, a nível político global, né, para além dos atendimentos pessoais que a gente fazia, eu posso colocar 2 coisas, né? A primeira foi o afastamento do ex-secretário de Educação. A gente conseguiu na Justiça, com esse trabalho do Gabinete Popular, de olhar diário oficial, de acompanhar os processos jurídicos, a gente conseguiu afastar um secretário que perseguia servidores e servidoras, que xingava aluno, que xingava famílias, que mudou o PCCS, prejudicando a carreira do funcionalismo da educação. Nós conseguimos afastá-lo. E uma segunda que foi a luta que está até hoje aí para tentar afastar os vereadores corruptos da Câmara. Infelizmente, o mandato vai acabar. É algo que eu falava desde o início. Se a gente não caçar, esses caras vão ser candidatos de novo, como se nada tivesse acontecido. Está aí, cheio de adesivo colado em carro. Um tem lá como slogan, você conhece, você confia. O outro tem o slogan, a cara do povo. E é o que eu falo com as pessoas na rua, eu sou povo e eu não tenho essa cara não. E o outro lá eu conheço e eu não confio, tanto que a gente denunciou. Então esse tipo de luta foi o que a gente conseguiu apresentar mesmo sem mandato. E aí em 2018 fui candidato a deputado, a gente alcançou 12.623 votos, conseguindo ser aí, tá entre as 3 maiores candidaturas da cidade, ser a maior candidatura de esquerda da cidade, e sempre com essa relação com os movimentos sociais, com os sindicatos, associações de moradores. Muita gente, Daniel, isso no nosso campo é muito duro, é muito triste, tenta às vezes não reconhecer o esforço de companheiros e companheiras que estão na militância, que estão na luta há muito tempo, para tentar disputar um espaço dentro da bolha. Acho isso muito ruim, isso é fratricida, isso não colabora. E isso faz com que a gente, além de não conseguir criar uma unidade, também deixe de aprender com boas práticas e boas experiências e acumular para o modelo de cidade e de sociedade que a gente quer. Então, por exemplo, em 2018, quando a gente alcançou essa votação muito expressiva, a gente está em Petrópolis, eu sou um cara de esquerda, eu era do PT, eu sou do PSOL, sabe? Isso está na minha história, na minha trajetória, nas minhas pautas. Muita gente falou, caramba, mas pô, vocês foram muito bem votados, como é que isso aconteceu? Essa galera não sabe quantos domingos de manhã eu estava lá fazendo eleição de associação de moradores, ajudando a galera.
Essa galera não sabe, meu irmão, quantas vezes as pessoas que constroem a política com a gente estavam nas ruas até tarde, e construindo, olho a olho, corpo a corpo, atendendo denúncia, né? Estudando dados. Você faz parte disso, a gente, né, estuda Petrópolis juntos. Então, acho que esse tipo de reconhecimento que o nosso campo tem que ter. Do contrário, nós vamos continuar tendo eleições como a desse ano. Um copia e cola do que foi 2016, um copia e cola do que foi 2012, um copia e cola do que foi 2008. Eu respeito a carreira e a trajetória de qualquer pessoa, mas eu não fico satisfeito de saber que numa eleição na qual a gente tem 13 candidatos à prefeitura, tudo caminha para polarizar nos mesmos grupos políticos, né? E aí podíamos ser nós lá, né? Isso não é bom para a cidade. Isso quer dizer que a gente, inclusive, da esquerda, do campo progressista, não teve capacidade de construir algo realmente viável. E aí, o que a gente vai fazer daqui para frente? Vamos continuar nos agredindo, como tem acontecido, inclusive, nessa campanha, né, entre o nosso campo, ou a gente vai ter o mínimo de responsabilidade e entender que, antes de tudo, precisamos construir um projeto popular e que esse projeto popular tem que estar acima das vaidades. E aí não é construir em torno do Yuri, em torno do Daniel, em torno do partido A ou do partido B. É ter capacidade de formulação e entender que a gente está muito fraco, muito combalido, e estão surgindo figuras na direita, estão surgindo figuras bolsonaristas, enquanto a gente está um pouco estagnado. Não dá mais para fazer sozinho. Não dá mais para cada partido ter seu projeto. Bom, vamos lá. Eu vou começar lá. Não tem problema não, não tem problema nenhum não. A gente tem uma... você começou aí por um ponto, assim, e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, assim, você começou, a primeira coisa que você falou, sou professor, né? Como é que estão as propostas aí do Yuri, né, para essa classe aí que vem sendo já há muito tempo, não só no nosso município, mas a nível nacional, vem sendo desqualificada, né, desprestigiada, né? A gente tem Petrópolis aí há muito tempo sem concurso público, né? E aí tem uma classe aí que tem sido contratada de forma irregular, né? Como é que estão as propostas do Yuri? Como é que o Yuri pensa aí para a nossa cidade essa questão da educação, né? Ontem eu falava no encontro que a gente fez online de que a campanha ela tem algumas pegadinhas, que quando você vê, você praticamente faz o mesmo discurso o tempo todo, porque é um pouco da bagagem que você traz para o momento político que a gente vive. Então eu vou repetir aqui uma fala de introdução que eu tenho feito sempre. Porque eu acho que é importante pontuar, Daniel, que muitas das nossas ideias, das nossas pautas, às vezes são descredibilizadas. Ah, com essa máquina não dá para fazer. Ah, isso é bonito no papel. Ah, educação integral ficou no passado lá com o Darcy e com o Brizola. Os CEPs acabaram, o mundo mudou. Não dá para contratar mais funcionalismo público, aliás, não dá para abrir mais concurso público, porque a folha da prefeitura não aguenta mais. Os caras criam uma narrativa para tentar sucumbir às nossas demandas e às nossas pautas. E eu que sou um cara que acompanha a administração pública, que estuda a administração pública, que está aí se dedicando a esse campo de militância também, fico abobado como às vezes a gente compra. Vou dar o exemplo, que é o que eu disse que eu estou falando toda hora e eu tenho que bater nessa tecla. Todo prefeito e todo gestor municipal de educação ou gestora é obrigado a garantir 25% das receitas do município, incluindo o Fundeb, para a educação. Ou seja, 25% do que a gente arrecada, contando ali o Fundeb, tem que, das receitas no geral, não só o que a gente arrecada no município, tem que ser direcionado para a educação. Isso é constitucional. Se o prefeito ou a prefeita não fizerem, eles vão responder no Tribunal de Contas, a Câmara pode chamar, pode inclusive, né, botar como crime de responsabilidade fiscal, tudo isso, e o cara ficar inelegível, e essa bola de neve que vem dentro da administração pública e dos seus princípios. Só que o que acontece em Petrópolis? Não tem planejamento, não tem qualidade no gasto. Em outubro do ano passado, quando faltavam 3 meses para acabar o ano e 2 meses para acabar o ano letivo, ou seja, não se faz mais nada, o município não tinha investido 16% das suas receitas em educação. Ou seja, Daniel, faltavam ainda quase 10% daquilo que o município é obrigado a investir em educação. Eu te pergunto, você que é um cara que também é empresário, gestor, se você pode
investir 25%, sabendo que o ano letivo se encerra ali em novembro, e você chega em outubro só com 16% dessa capacidade, você teve qualidade no investimento? Com certeza não. Não tem sentido. Você se preocupou em melhorar os salários dos professores e professoras? Você se preocupou em garantir com esse recurso que ficou represado projetos de cultura, de educação, de iniciação científica, de formação profissional, de envolvimento comunitário nas escolas, de saúde nas escolas, de debate? Você conseguiu fazer isso, sendo que você segurou o dinheiro todo? Não. Então, o que falta para a gente poder ter uma educação de qualidade não é recurso, é qualidade no gasto público. O que falta para a gente poder garantir que o PCCS vai estar completo e o Bernardo Rossi não vai mudar junto da Câmara o ETJ para o RET, né, que prejudicou o salário aí até em 40% de várias educadores e educadoras, que ele vai garantir a lei federal de 1/3, coisa que ele não fez até hoje, de 1/3 para planejamento, capacitação e preparo dos professores, ou as 30 horas para os outros profissionais que a gente chama de apoio, né, mas são tão educadores como os professores, porque estão ali no ambiente escolar se dedicando. Ele conseguiria fazer todas essas pautas se ele tivesse qualidade no investimento público, qualidade no gasto com a educação. Então, sabe, isso é gestão, isso está claro. Não são ideias avulsas que a gente traz, são números. E aí o que acontece na vida real hoje? Chega no final do ano, a Secretaria de Educação compra um monte de coisa que não precisa para poder atingir os 25% da sua receita. Eu vi isso dentro da prefeitura. Eu vejo isso hoje acompanhando aqui do lado de fora. E tem que bater o teto dos 25%. Aí o cara compra carteira para todas as escolas. Mas ninguém perguntou se as escolas precisavam de carteira. Eu já entrei em escola, e que eu visito, é outro trabalho que eu faço, né, porque eu tenho uma relação muito boa com equipes gestoras, com funcionalismo. Eu vou visitar às vezes, né, de forma quase que secreta, para não gerar nenhum desgaste político, nenhuma perseguição para esses profissionais. Mas não foram poucas as escolas que eu entrei e tinham, sei lá, uma lousa interativa guardada no almoxarifado. Porque a escola não precisa de uma lousa interativa. Mas algum burocrata lá, junto do secretário de educação, junto do prefeito, achou que tinha que comprar lousa interativa para poder botar no panfleto dele, que comprou 50 lousas interativas para a rede. E aí, ao invés de valorizar as boas práticas que acontecem na escola, com seus educadores e educadoras, faz uma política de cima para baixo. Apesar do esforço da orientação pedagógica, apesar do esforço de muita gente boa concursada que está na Secretaria de Educação, a rede hoje ela não está organizada para as boas práticas. Ela está com essa visão departamental. Ela está com essa visão de que não entende que dá para a gente fazer educação integral, que não entende que dá para a gente abrir a escola. Então, o professor Zé Luiz fala muito bem. Todo o nosso programa Solidário Popular dos Bairros passa pelo equipamento público de escola. Porque na escola a gente pode trabalhar saúde, porque na escola a gente pode trabalhar cidadania. Eu sou professor de ética e cidadania, inclusive. Na escola você pode envolver as famílias, seja num conselho escolar, seja numa associação de pais e alunos. Na escola você pode ter um acompanhamento dos direitos das crianças e dos adolescentes, com um conselho tutelar, com um conselho municipal. Na escola você pode debater educação ambiental. Então a escola é o ponto de partida para tudo que a gente acredita enquanto sociedade. Mas da forma como a rede está organizada, e o pior, como ela não é fiscalizada, porque o que eu estou te trazendo aqui foi denunciado pela Tribuna de Petrópolis, e depois eu fui conferir, não foi pela Comissão de Educação da Câmara, nenhum vereador e vereadora se importou de saber como é que estavam os balancetes do investimento da educação. Para ligar para o prefeito e falar assim, convocar o secretário para uma audiência pública e falar assim, cara, por que a gente está no meio do ano e vocês não estão investindo o que tem que investir em educação? Se o funcionalismo está batendo aqui no nosso gabinete, reclamando que estão sendo desvalorizados e que você cortou parte do PCCS. Então é essa articulação que eu acredito que é fundamental e que pode ser feita. E é o que a gente está trazendo no nosso plano de governo, defendido pelas candidaturas do PSOL. Escola aberta, escola integral, isso não é escola em tempo integral, como o atual governo tenta vender. Não é só colocar um reforço de matemática ou um reforço de português, tem que ter cultura, tem que ter arte, tem que ter esporte, tem que ter convívio. E o principal, para isso funcionar, é garantir os direitos do funcionalismo. E eu acabei de falar aqui, né, a gente pode aprofundar isso, que é possível, porque estão investindo mal.
Beleza. Outra coisa que você está tocando aí é a questão dos bairros, né? Eu sei que você tem uma discussão aí, você tem um acúmulo de discussão muito grande sobre a questão dos bairros, mas só do que a questão dos bairros, a questão também de fomento da economia municipal, né? Que é o que vocês acreditam, né? Dessa questão para fora dos bairros, né? Como é que está a sua proposta em relação a isso? Eu sei que você tem uma discussão muito grande sobre isso, um acúmulo muito forte nisso, né? Não, é importante você pontuar isso, Daniel. A gente já conversou muito, né? De que Petrópolis ela tem uma cultura, não é nem uma cultura, um comportamento de quando a gente fala sobre desenvolvimento econômico, que é muito deslocado e descolado da realidade que a gente vive no mundo, né? Ou o cara que é candidato a prefeito promete que vai trazer indústrias, tentando buscar a memória do final do século XIX, do início do século XX, quando Petrópolis tinha grandes indústrias. Eu cheguei a ver o absurdo de um candidato a prefeito falar assim: eu tenho uma nostalgia, uma saudade de andar pelo Morém e ver o rio mudando de cor. Eu vi isso. Eu vi isso. Falei, cara, o que esse cara tá falando? Esse cara tá muito atrasado. Isso não é nem nostalgia, isso é irresponsabilidade, isso é crime ambiental. E olha, recentemente, quantas indústrias saíram da cidade e quantas chegaram? Essa conta não fecha. Então, você propor algo que não vai acontecer, como é que fala? Estelionato eleitoral, né? É mentira. E eu, hã? Quase isso. Quase isso. E o pior é você fazer disso de uma forma gerando expectativa nas pessoas. Porque Petrópolis sofre absurdamente com o desemprego. Nós temos os piores dados do CAGED da região serrana. Nós somos a 7ª economia do estado. Vendem aí Petrópolis como a cidade mais segura e tudo isso. A gente sabe das complexidades, não é bem assim, porque é segura para quem? Né? Uma cidade que a cada 3 dias tem um estupro. Né? Uma cidade que tem os maiores índices de feminicídio, segundo o próprio Instituto de Segurança Pública do Estado. Né? Uma cidade por onde eu ando, nos bairros e comunidades, que estão abandonadas, famílias abandonadas, jovens e adolescentes em conflito com a lei, né, e tudo isso. Então, sei lá até que ponto Petrópolis é segura, né? Mas você vê todo esse arranjo, 306 mil habitantes, uma história, uma vitrine nacional, e a gente não consegue materializar isso em emprego e renda, em oportunidades para as pessoas. Então, a primeira coisa é desconstruir isso, né? Que a gente depende de uma única vocação, de uma única indústria que vai chegar aqui e vai garantir os nossos empregos. Esse debate está fora da realidade. Quem está falando isso não estudou a situação do nosso município. Agora, claro, se o condomínio industrial da posse, que é algo pensado para isso, com compromisso de sustentabilidade, com compromisso de mobilidade urbana, com compromisso de trazer indústrias que realmente colaborem para o nosso desenvolvimento, for um lugar para essa recepção, ótimo. Ótimo. É óbvio que a gente quer nesses modelos. Mas entendendo que não é só isso, não é só o condomínio industrial da posse que vai garantir que a economia vai bombar, porque a lógica deles é essa, né? Você traz indústria, que a indústria fortalece o comércio e os serviços. E a economia não funciona mais dessa forma. Aqui em Petrópolis, por exemplo, o que mais emprega de maneira formal, carteira de trabalho, é justamente o comércio e serviços. Antes da pandemia, eram 60 mil postos de trabalho formalizados em Petrópolis. Né? Então, mas o que faz o comércio e o serviço funcionar? Serviço, por exemplo, é a nossa proximidade com a região metropolitana do Rio, que inclusive somos agora de novo da região metropolitana, porque eu tenho vários amigos que possuem empresas que prestam serviço em outras cidades, de todos os tipos de serviços possíveis. Então, a localização de Petrópolis, o tamanho de Petrópolis, a nossa proximidade com a capital, favorece o ambiente para serviços? Me parece que sim, Daniel. Mas eu não vi nenhum estudo apontando. Então, por que não existe um estudo? Por que não existe um plano? Por que ninguém debateu isso na Câmara? Chamou todos os setores e falou assim, para a indústria vai ser o condomínio da posse. Para os serviços, a capacidade da localização estratégica, para a gente poder atender também outros municípios, que na prática é o quê? Pegar dinheiro de fora e trazer para dentro. Porque se a empresa é da cidade, né, a gente traz esse recurso para cá. Por que ninguém fez isso? Mas o comércio também é potencializado pelo turismo? Com certeza. E o que é estratégico no comércio, no turismo de vendas? É a moda? Eu ainda acredito que sim. Eu fui no Polo de Modas do Bing e saí de lá triste. Tá tudo fechando. Aquele shopping grandão lá, tá, se me parece, com 3 lojas só. Eu fui na Rua Tereza, a situação
é drástica. Da metade da Rua Teresa, lá perto daquele shopping 608, para baixo, são 3, 4, 5 lojas fechadas, uma do lado da outra. E aí você vai me dizer que o único problema da Rua Teresa é porque tem a malha peruana? É porque alguns dos empresários da Rua Teresa desceram para a Baixada, para os feirões? Não, não é só isso. Porque Friburgo está indo bem com a moda íntima. Mas o que Friburgo faz? E aí entra o poder público para articular a força produtiva e para incentivar. Friburgo tem semana de desfiles. Friburgo tem feiras. Friburgo divulga isso. Friburgo explora isso. Friburgo faz eventos gastronômicos alinhados com a moda. Friburgo dá infraestrutura para os seus polos. Não é uma Rua Teresa com uma Sinal Park, que é uma máfia que toma conta da nossa cidade, prejudicando moradores, comerciantes e turistas. Uma Rua Teresa sem urbanização nenhuma. Se você quiser ir no... urbanização que eu falo até estética, né? Tá largada. A Rua Teresa está largada. Se você quiser um acolhimento, de pegar uma informação turística, ou se você quiser ir no banheiro, você não consegue na Rua Teresa. Então, como é que isso vai dar certo? Como é que os lojistas ali vão conseguir sobreviver? E como é que a gente vai gerar emprego? Então, é um absurdo. O polo de modas do Bing é na entrada da cidade, Daniel. Aí a menina estava conversando comigo lá, Yuri, teve a Bauerfest, o poder público não chamou os empresários e os trabalhadores do polo de modas do Bingen para fazer alguma coisa de recepção na entrada da cidade para quem vai para a Bauerfest. Esqueceram a gente, abandonaram a gente. E o Bingen é um bairro. Quando a gente fala disso, de economia nos bairros, é também entender que a Feirinha de Itaipava cumpre um papel, que a Rua Teresa cumpre um papel para o Alto da Serra também, que o polo de modas do Bingen cumpre um papel para toda aquela região. Então, o que a gente defende é que tudo isso, os serviços, né, o turismo, a moda, a indústria, tudo isso deve ser alinhado num plano de desenvolvimento econômico, que não é um plano que vai dar efeito só daqui a 10 anos, não. Que vai começar a dar efeito agora. Por que a tecnologia não bomba em Petrópolis? Cara, porque Petrópolis não tem infraestrutura. A gente tem o Parque Tecnológico, a gente tem o LNCC, a gente tem 5 universidades públicas, 3 grandes universidades privadas. A gente pode se transformar num Vale do Silício fluminense. Por que não dá certo? Porque não é uma cidade digital. O turista chega aqui em Petrópolis, ele não tem um Wi-Fi liberado para poder saber o que vai ter no dia de eventos culturais, onde ele pode comer, onde ele pode dormir, o ecoturismo do dia seguinte. As prestadoras de serviços de internet em Petrópolis são horríveis. São horríveis, está claro para nós. O custo de vida em Petrópolis é absurdo. O aluguel, a passagem do ônibus, o estacionamento rotativo, a Águas do Imperador, que a gente vai falar depois, a Concer no meio do caminho. Então, como é que a gente vai criar um ambiente para falar lá para quem trabalha com tecnologia? Pô, vem para Petrópolis, que aqui tem uma qualidade de vida, aqui tem uma infraestrutura, e nós vamos criar as condições para que, junto das universidades, a tecnologia seja algo que emprega. E emprega bem, porque os salários são bons, né? Isso fortaleceria também o comércio e os serviços. Por que a gente não explora a economia criativa, que vai desde o artesanato que é vendido nas nossas praças e que o pessoal se esforça muito para poder ter algum tipo de espaço, né? Hoje eles estão bem mais fortes, mas foi uma batalha da economia solidária para poder chegar até aqui, até mesmo a produção de audiovisual. Quando a gente vai gravar um filme, um seriado em Petrópolis, Daniel, esses caras vão ter que dormir em algum lugar. As mulheres e os homens que trabalham vão ter que comer em algum lugar. E por que a gente não consegue aproveitar isso? Porque não tem pensamento estratégico, porque não tem visão de futuro. Tem discurso de soluções imediatistas que não geram emprego e renda. E aí, para fechar mesmo esse papo, quando você fala da economia de bairro, e aí eu aprendo muito com o professor Zé Luiz 50 sobre isso, que é um cara que ficou 23 anos no Sebrae, é um cara que até hoje atende mulheres empreendedoras, cooperativas de bairro, e fortalecer essa economia de bairro, primeiro, é ter uma ideia de cidade que não depende só do centro histórico ou do centro urbano. É criar um ambiente nas comunidades e nos bairros, né? Se todo distrito tiver um centro desenvolvido, se todo grande bairro tiver um centrinho desenvolvido, quer dizer que as pessoas conseguem resolver a vida perto de casa sem ter que ter um grande deslocamento, né? E aí o poder público tem que incentivar isso, né? Você tem que ter uma representação da administração pública lá. Eu não tenho que ir na Secretaria de Fazenda do outro lado da cidade para abrir minha empresa. Isso, a gente tem que descentralizar a administração pública. Mas se você fortalece isso com incentivo fiscal, com microcrédito, com acompanhamento dos empreendedores e das empreendedoras dos bairros, a lojinha de celular vai crescer,
o salão de beleza vai crescer, o barzinho vai crescer, a mercearia vai crescer. Esse dinheiro vai circular na comunidade. Isso vai mudar a qualidade de vida ali, a urbanização, vai mudar tudo. E vai gerar um emprego de gente que mora na cidade, que gasta na cidade e que deixa o dinheiro aqui. Vai circular o dinheiro internamente. Então isso é fundamental a gente fazer. Eu fico muito chateado quando as pessoas acham que a nossa única solução é, sei lá, dar incentivo fiscal para o açaí. E eu não estou dizendo que o açaí não tinha que estar aqui, né? Não é esse debate. Uma vez eu falei sobre isso, entenderam errado, eu vou tentar ser o mais pedagógico possível. Mas eu acho muito injusto o dono da açaí ter incentivo fiscal, não dá contrapartida de mobilidade urbana, porque aquilo ali vai dar problema, óbvio, de engarrafamento, não dá contrapartida ambiental, enquanto o sujeito que tem uma barbearia lá no bairro, o sujeito que tem uma padaria, que tem um açougue, a pessoa que tem uma mercearia, nunca foi chamada pelo poder público para ver como é que a vida dele podia melhorar. É claro que não dá para competir uma grande rede, né, com uma mercearia de bairro. Mas é muito ruim o poder público só dar incentivo e só olhar para essas grandes redes, que fazem parte de uma economia global, capitalista, que esvazia as cidades e que prejudica, sim, a vida das pessoas que moram nesses lugares. O que eu estou falando não é coisa do Yuri do PSOL, da esquerda maluca, não. Nos Estados Unidos, você tem campanhas contra o Walmart, por exemplo. Porque toda vez que o Walmart e essas outras redes são instaladas numa cidade americana, todos os pequenos comerciantes quebram. E não é pela competitividade da mão mágica do mercado, como os liberais defendem, não. É porque tem dumping. Tem dumping. Para quem não sabe, dumping é o cara montar uma empresa de uma grande rede, uma filial lá, uma representação ou uma franquia, que seja, e o cara fica 3 anos tomando prejuízo para poder dominar o mercado, para poder ter o monopólio do mercado. Então é por isso que a gente vai pagar um pouco mais barato no início da açaí. Depois que o açaí quebrar todo o comércio do distrito, porque é o que vai acontecer, até a Cascatinha vai sofrer com isso, ele está no meio ali, né? Você desceu o Piquenique, você está em frente ao Roseral, você desceu o Piquenique, você já está em Cascatinha. Quando eles quebrarem toda a cadeia de comércio local, eles vão ter o domínio do mercado, e aí a tal lei da mão invisível do mercado, de Adam Smith, vai mostrar para vocês o que é monopólio, o que é cartel, e o que é a gente pagar caro, porque o pequeno comércio está desvalorizado. Então a gente tem que pensar isso. Existem várias pessoas que discutem a influência da economia global no município. E isso, para além de quebrar os pequenos comércios, existe também um outro lado que prejudica a nossa tributação, Daniel. Prejudica a nossa tributação, porque essa galera ganha incentivo pra cacete. 15 anos de IPTU, não sei o quê, e dá pouco retorno para a cidade, porque geralmente são empregos precários, com alta rotatividade, tudo terceirizado. Eu tenho vários amigos que trabalharam no supermercado, saíram com uma mão na frente e outra atrás, e quando eles dominam o mercado, o produto fica caro. E aí você esquece de falar da agricultura familiar, que poderia escoar para a pequena mercearia, você esquece de ter aquela relação que eu compro carne com o dono de açougue desde pequeno, que eu vou na padaria daquela senhora desde pequeno. Isso tudo vai desumanizando a economia e vai prejudicando a nossa capacidade de gerar emprego e renda. É um assunto complexo, mas tem muita gente estudando, tem muita gente produzindo isso. Mas é claro, se for para defender a vinda e a manutenção de empresas como a GE Celma, que é uma empresa de serviços, né? Muita gente acha que é indústria. Quando eu falei sobre essa questão do açaí, fizeram uma confusão do que era indústria, do que era mercado, comércio, do que era a Celma. Falei, então tu é contra a Celma? Eu falei, não, cara. A Celma é uma empresa que trabalha com alta tecnologia, que gera quase 2.000 empregos em Petrópolis e que é importantíssimo um monte de coisa que a gente faz. Eu defendo que a Celma fique aqui. Então, mais incentivos para empresas como a Celma e menos incentivos para grandes redes de supermercado que pouco dão retorno para a cidade. Beleza. Assunto não falta, né? A gente estava conversando hoje, o tempo é pequeno, né? Mas vamos lá, vamos avançando. Outra coisa que você fala muito também, está numa discussão aí, é a questão da moradia na nossa cidade, né? E aí aqui na cidade a gente tem muito problema de espaço, de zoneamento, onde as pessoas constroem, aonde o trabalhador vai construir sua casa, e aí sempre esbarra na questão também ambiental, né? Como é que é a construção do Yuri nesse sentido aí? Como é que o Yuri pensa? Como é que está a sua candidatura nesse sentido? É algo que me surpreende muito. É que, infelizmente, o debate ambiental, o debate da sustentabilidade, ele é algo que fica meio que escanteado nas eleições.
Fui candidato a prefeito, né? Estou na minha 4ª candidatura e poucas vezes eu vi alguma candidatura pontuando isso de uma forma mais firme, né? E deixa eu abrir aqui rapidinho. Um momento. Foi. Entendendo a estruturalidade do tema sustentabilidade para uma cidade como a nossa, né? E aí eu acho que, antes de falar da proteção em si, é importante entender alguns gatilhos que estão prejudicando, de fato, um desenvolvimento sustentável alinhado à moradia. Hoje, inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso, que é o caso da Águas do Imperador. A Águas do Imperador tem aí a concessão do fornecimento de água e tratamento de esgoto, que ela não faz. Há mais de 20 anos, se eu não me engano, a concessão foi renovada até acima de 2040. Eu acho que é 2046, mas não tenho certeza. E até hoje eu te pergunto, Daniel, quantas vezes foi apresentado de maneira pública qual é o faturamento da Águas do Imperador pelas taxas que ela cobra da gente? Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei te dizer. Eu até já fiz um requerimento de informação, não tive resposta. Quanto disso vai para o município? Qual é o roteiro, qual é o plano de investimentos de biodigestores para os próximos 20 anos da Águas do Imperador? Porque os poucos que ela fez, que eu acho que não chegam a 30, boa parte está abandonado. Se você for lá na Alta Independência, o biodigestor está abandonado e virou um lugar de entulho, um lugar totalmente não funcional e sem, né, zelo nenhum. Então, quantos biodigestores a Águas do Imperador vai construir até 2046? Qual é a proposta da Águas do Imperador? Então, qual foi a obra que ela fez nos últimos 20 anos para poder dar conta das águas das chuvas? Se ela trata de esgoto e água, eu não tenho acesso ao contrato, mas, por óbvio, penso eu que o município tinha que cobrar alguma grande obra estrutural na Coronel Veiga, por exemplo. Não é a Secretaria de Obras que tem que gastar 20, 25, 100 milhões para resolver o problema do alagamento ali. É Águas do Imperador, porque quem explora a água e o esgoto é ela. E as águas pluviais fazem parte dessa gestão. Então, o que a Águas do Imperador fez para combater o alagamento na Coronel Veiga? Nada, né? Quantos bairros e comunidades a gente vai e tem esgoto a céu aberto ainda? Todos. Hoje eu gravei lá no Capitão Paladini. O rio fedendo, o rio todo sujo. E se você chega para Águas do Imperador, ela fala assim, não, a gente faz o tratamento, sim, porque a gente tem uma estação de tratamento de esgoto, uma ETE, lá no final do outro bairro, quando o rio já está desembocando. Sendo que a gente paga taxa individual de tratamento de esgoto. Eu participei de uma vez de uma reunião do CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Isso é outra coisa, eu já fui membro de 9 conselhos municipais e estaduais, é uma coisa que eu gosto muito. Política tem que ser assim, participativa. E aí uma vez o cara da Água do Imperador respondeu a pergunta assim, não, ele botou um mapa lá dos canos, né? Não sei qual é o nome técnico lá correto, das manilhas de esgoto e água, e falou assim, não, porque a nossa cidade é muito antiga, então a gente não tem condições de reorganizar esse fluxo aí do esgoto, então é mais fácil para a gente pegar na boca do rio, né? Ele quis dizer nesse sentido. Cara, então vocês não podem cobrar o que vocês cobram para prestar esse serviço porco. Não dá, porque tá todo mundo pagando taxa de esgoto, aumentando a cada ano, e cada vez mais a gente está convivendo com esgoto. E isso está ligado às moradias. Eu acho um absurdo, e ninguém falar sobre isso, ninguém ter auditado o contrato da Água do Imperador, ninguém na Câmara ter chamado eles para se explicarem, para a gente poder rever essa concessão e até remunicipalizar isso para o município, né? Acabaram com a CAEMP para poder vender a CAEMP. É isso que eles fizeram, na época do governo do Leandro Sampaio ainda. Ninguém mexe nisso para entender assim, cara, qual é a lógica dessa taxa de religação? Se eu tô duro, não consigo pagar minha conta de água, eles me cobram quase R$200 para religar a água que eu tive desligada porque eu não tinha dinheiro para pagar. O que é isso? Como é que alguém vai ter na sua moradia, no meio de uma pandemia, acesso à água, todo mundo desempregado, Petrópolis com 25 mil famílias vivendo na linha da miséria, que é o que a gente tem no Cade Único, se não for mais agora, como é que eu vou pedir para as pessoas se cuidarem, terem uma vida de qualidade, terem uma moradia digna, se eu tenho uma Águas do Imperador botando a faca no pescoço nessa galera todos os anos? E ninguém mexe. Tem um outro discurso, mas ninguém nunca pegou uma ferramenta mesmo, né, de fiscalização, de pressionar e foi para dentro. Porque a Águas do Imperador financia político, pô.
Esses caras da Câmara lá batiam na porta da empresa e saíam com 20, 50 mil para fazer campanha. Águas do Imperador ajuda vários dos projetos que eles fazem aí. Águas do Imperador faz pesquisa direto eleitoral. Quem mais faz pesquisa sabe quem vai ganhar para prefeito ou para prefeita é a Águas do Imperador. Porque não quer perder a mamata, né? Então a gente tem, quando fala de moradia e questão ambiental, tem que, antes de tudo, resolver esse problema da Água do Imperador. Porque tá vergonhoso, tá caro e não tá dando conta. Nem do acesso a águas moradias e nem do tratamento de esgoto numa cidade como a nossa. E aí, por exemplo, melhorando essa questão do saneamento básico, a gente vai aumentar a nossa arrecadação de ICMS verde. O município vai ganhar mais recursos para poder investir. E aí, por que a gente recebe pouco ICMS verde? Porque o pouco que a gente recebe vem dos parques que a gente possui, das reservas, das unidades de preservação e conservação que a gente tem. Que é algo que não foi ninguém que criou, foi sorte da gente, da prefeitura, estar no meio aqui da Serra dos Órgãos, né, das reservas. Então, qual é a política que a gente está fazendo realmente de defesa e de proteção ambiental? Não tem sentido nenhum, né? Olha lá, o Márcio está falando. Dane-se o cidadão e consumidor. É outra coisa para passar para tu, porque eu estou falando muito, Daniel. Isso é um diálogo. Me corta quando você achar. Não. Mas é porque você está dentro do eixo. O eixo é esse, né? Está falando de moradia e da questão ambiental, né? Você falou da questão da Águas do Imperador, né? E tem a questão dos parques, das reservas, né? Que a cidade tem, que também não são cuidadas, não são fiscalizados, né? Você tem uma luta também nesse sentido aí, né? Dessa fiscalização, mas mais por conta própria do que efetivamente por uma gestão pública, né? Exatamente. Aí vem as soluções que o Bolsonaro queria fazer com aquele babaca daquele Salles, né? Vamos privatizar os parques de conservação, né? Eles tentaram propor isso. Cara, o problema não é esse, cara. O problema é privatizar, tá claro. Acabamos de falar da Águas do Imperador que não resolve nada. A lógica é invertida, como disse a Ana. Por que a gente não consegue melhorar a relação das reservas e dos parques com as escolas, por exemplo? Quantas escolas municipais, quantas equipes gestoras, educadores e educadoras possuem a liberdade e as condições dadas pelo município, você que é escoteiro, né, para visitarem permanentemente as nossas reservas em Petrópolis, já num contexto de educação ambiental? Quantas vezes quem chega ali no museu é convidado a conhecer a Cachoeira do Poço Negro do Rocio? O cara nem sabe que existe. Se ele não for um pesquisador de internet, olhar lá que tem cada coisinha que tem em Petrópolis, ele não sabe que ele pode pegar um carro ali, né, ir pela BR tranquilinho, vai descer uma estradinha de terra, vai chegar lá no Rocio e vai ter uma Cachoeira do Poço Negro, que é lindo, que a gente adora ficar lá. Então, tanto do turismo quanto da educação ambiental, é isso. Para além da preservação, da gente não lembrar que vive num lugar verde só quando tudo começa a pegar fogo, que é o que o poder público tem feito, a gente entender que isso também traz recursos para o município. E esses recursos podem ser alinhados com esse turismo de bairros, né? São recursos que podem ficar nas comunidades, que podem melhorar as condições de moradia, que podem envolver as pessoas que estão ali perto desses locais, geralmente em zona rural ou em distritos mais afastados da nossa cidade. Então isso é importantíssimo. E aí eu sou um cara de planos, sempre defendo planos. No nosso plano diretor, a gente tem tudo lá muito, muito bem colocado. A gente já estudou isso junto, né? Uma cidade sustentável, uma cidade inteligente, uma cidade que preza pelo uso fruto do bem comum, dos recursos comuns, como é o caso da água. Mas qual é a política efetiva ambiental que a gente tem aqui em Petrópolis? O grupamento de proteção ambiental da Guarda Civil, por mais que tenha um esforço absurdo de companheiros que estão lá, cara, eu não sei como é que está a situação hoje, mas eu lembro que não tinha, sei lá, tinha um carro. Como é que eu vou cobrar de um grupamento que já é pequeno do ponto de vista de recursos humanos, né? Vou cobrar que os caras deem conta de permanentemente darem apoio aos nossos parques, principalmente aos parques municipais, e façam uma política de proteção ambiental. Se o município não dá estrutura, tem lá o GPA mais para falar que tem, né? E beleza. Qual é o critério que a gente está tendo para o licenciamento ambiental? Porque a gente teve que entrar com uma ação popular contra uma pedreira que está comendo metade do Bingen e que já está chegando no Quitandinha. Inclusive deu certo, a gente não conseguiu eliminar, mas eu fui lá na rua Ceará, no Quitandinha, e já falaram que eles estão mudando o esquema de explosões, Daniel.
estão fazendo menos explosões. Eu fui no Polo de Modas do Bingen, um empresário lá me mostrou, tá vendo aqui esse vidro quebrado? Era da época da pedreira. Eu vi teu post, diminuiu muito. Eles estão mais recolhidos, porque viram que tem gente olhando. Então, se o município cria uma estrutura de fiscalização, uma maior rigidez no licenciamento ambiental para coisas que não devem existir, como especulação imobiliária ou exploração absurda, como esse caso da pedreira, a gente começa a mudar essa história. E aí sim vamos falar que Petrópolis é uma cidade verde, aí sim vamos falar que os nossos cidadãos e cidadãs convivem bem com os espaços, e aí sim vamos ter parque e reserva cheio de estudantes vivendo isso, e aí sim vamos gerar turismo, ecoturismo, e valorizar essa coisa boa que a gente tem na nossa cidade, né? Então é um pouco isso para a questão ambiental. Um pouco disso, né? Legal. Tá faltando 10 minutinhos aqui para a gente terminar, o tempo já está passando. A gente está com bastante gente aqui na sala, né, na nossa entrevista. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Yuri, a gente transmite a pergunta para ele. Né? Eu fico aqui nesse papel de perguntar, e o Yuri de falar, mas assim, o espaço está aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, a gente transmite ela para o Yuri, com certeza. Né? E a questão, voltando um pouco na questão da educação, e a gente na educação também tem a questão da alimentação, né? Eu sei que também existe uma preocupação, uma discussão sobre essa questão da agricultura familiar, do pequeno agricultor na nossa cidade também, né? Como é que está essa questão aí na sua campanha, no seu pensamento aí para a nossa cidade? Pensando de prático, dentro da Câmara Municipal, eu acho que tem duas urgências. A primeira é batalhar para que os produtores, que são quase 800 produtores em Petrópolis, espalhados pelo Taquaril, pelo Santa Isabel, pelo Brejal, pela própria Posse, Vale das Videiras, Araras, é uma galera aí que está produzindo, lá em cima do Bela Vista. Dar um suporte para eles, pressionar a prefeitura, buscar recurso, emendas estaduais, federais e no próprio orçamento do município, para ter ali um maquinário disponível para manutenção das estradas vicinais. É a maior reclamação que eu escuto deles. Dificuldade para poder escoar a produção. Lá no Brejal, por exemplo, quando chove, é lamaçal. E a prefeitura, quando manda, demora muito para mandar um trator, alguma máquina para poder limpar a estrada e os produtores poderem trabalhar, poderem chegar nas suas casas, nas suas propriedades e escoarem essa produção. E eu estou falando de pequenos agricultores, estou falando de agricultura familiar. Porque às vezes a gente confunde, né? Nem todo mundo que é da agricultura familiar, nem todo mundo que é produtor rural trabalha só com orgânico, né? Ou tem muitos recursos para poder fazer esse investimento. Não. Tem muita gente que trabalha com agricultura aqui que, sabe, se perder a colheita vai passar fome. Então você não garantir o escoamento da produção é você deixar essa família exposta. Uma família que não tem recursos para passar por uma perda como essa. Então, dar esse suporte. Então, sentar com essas famílias e pressionar junto ao município, buscar recursos para garantir essa questão estrutural. Né? Se fosse candidato a prefeito como o nosso Zé Luiz, tenho certeza que a gente viabilizaria isso. Né? Zé Luiz eleito vai viabilizar. Mas tem um outro lado também que eu acho que é importante. O município ele é obrigado, de acordo com o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que recebe recursos federais, a comprar pelo menos 30% do dinheiro destinado para a merenda de hortaliças, frutas, né, e verduras oriundas da agricultura familiar. Isso aí é uma outra coisa que é muito mal fiscalizada e que muitos dos produtores não possuem acesso para poder vender essa sua produção para as unidades escolares do município. Às vezes fica muito de uma escola para outra, uma escola que está mais perto, que tem uma relação com alguns produtores e garante isso. Mas, no geral, a rede não está organizada, a rede de ensino de Petrópolis, para realmente oferecer essa merenda de qualidade produzida em Petrópolis em grande escala para os nossos alunos. Então, isso é outra coisa que a gente vai ter que ficar em cima ali. Eu quero estar na comissão de educação, vai ser a primeira comissão que eu vou brigar para entrar na Câmara. A gente tem que estar lá, o pessoal tem que estar lá para poder fazer essa defesa. E aí garantir que realmente mais do que 30% até do que vai para a merenda seja oriundo da agricultura familiar. E aí uma outra coisa é dar apoio aos feirantes também. Isso está numa lógica de escoamento de produção.
tem muita gente, boa parte de quem produz em Petrópolis vai vender no Rio. Tem gente que faz feira lá na Glória, tem gente que vende para o próprio Ceasa. E aí muitos falam que assim, o mercado de Petrópolis não vale a pena. Mesmo com essa logística de ir para o Rio vender, a gente acaba ganhando mais. Então nós temos que entender por que disso, né? Por que o petropolitano que não produz não está tendo tanto acesso ao produto de qualidade, à alimentação saudável que é feita aqui na nossa terra, e por que o produtor que está produzindo acaba sendo forçado por uma lógica de mercado a vender lá e não aqui. E como isso dialoga com os problemas que os feirantes enfrentam, né? Então tem que tentar com eles e replanejar isso. Beleza, eu vou te dar uma cortada, faltam 5 minutos, se tiver 3 colocações aí, vamos ver se você consegue, aí, nesses 5 minutos finais, atender as pessoas. Uma é essa que a gente está vendo aí, né? Você falasse um pouco da questão ambiental, esporte, mountain bike, né? Tendo que Petrópolis tem um dos melhores locais do mundo para esse tipo de esporte, né? Qual é o seu plano para combater vereadores comprovadamente corruptos, né? E previsão de captações e injeções de receita que venham fora da cidade. Você tem aí 5 minutos para a sua conclusão, a te agradecer muito. Não sei se você vai conseguir sintetizar aí nesse tempo aí. Na verdade, agora são 4 minutos para você poder tentar sintetizar essas questões aí que se colocaram. E obrigado, Yuri. Não, eu que agradeço. Me lembra só, tem a questão do turismo de aventura, né, do ecoturismo, que o Matheus perguntou ali. Da questão da mountain bike, a questão da corrupção, né, na Câmara dos Vereadores, né, e como trazer injeção de grana fora da cidade. São assuntos totalmente longos, né, mas... O Horto tem um papel como esse e, cara, o Mercadão, né, que o nosso mercado municipal, que hoje virou Mercadão, ele tem tudo, menos produtos daqui de Petrópolis, né? Eu acho que o Horto está passando por esse processo também. No Mercadão tu tem bar, tu tem barbearia, daqui a pouco tu vai ter escritório de contabilidade, de advocacia, e você não tem guichês com coisas que são produzidas em Petrópolis no meio do centro histórico, do lado de uma igreja, né? Então isso é um absurdo, a gente tem que trabalhar para os mercados. Petrópolis tem que ter um mercadão mesmo, como São Paulo, como BH e tantas outras cidades. Tem tudo a ver com a gente. O Horto para os distritos e aqui no centro dar uma reformulada naquele mercadão que é privado, mas que a prefeitura pode ali, né, chegar junto. Sobre o turismo de aventura, o ecoturismo, primeiro é colocar no roteiro, foi isso que eu disse. Petrópolis tem muito visitante e pouco turista. Não pouco, mas tem muito mais visitante que turista. No ano passado, 2 milhões de pessoas vieram até Petrópolis. Se você pegasse todos os leitos que a gente tem, que antes da pandemia era em torno de 6 mil leitos, ou seja, juntar os hotéis e tudo isso, tinham 6 mil lugares, hospedagens para as pessoas. Para você atingir 2 milhões, você tinha que estar com a cidade ocupada 100% quase que o ano todo. Ou seja, as pessoas vêm em Petrópolis, passam no centro histórico e picam a mula. Justamente por isso, porque não é apresentado um roteiro de ecoturismo, não é apresentado um turismo de bairros. Então a gente tem que transformar o visitante em turista. E aí, com esse Wi-Fi, com publicidade, com acolhimento, com funcionamento dos CITs, né, que não estão funcionando, os Centros de Informação Turista, para puxar para esse turismo de aventura, para esse ecoturismo. E aí trazer eventos esportivos também, né? Você tem aí o Henrique Avancini, que é uma potência, o cara de Petrópolis, liderança mundial e articulando tudo isso. Sobre trazer mais recursos, está dentro daquele plano que a gente falou, de todas as capacidades e vocações que Petrópolis tem. Mas do ponto de vista do município, trazer recurso, receita para investimento público, é algo que me preocupa muito em Petrópolis, a falta de projetos. Entra governo, sai governo, não se tem continuidade. A gente tem que valorizar o plano diretor, a gente tem que valorizar um escritório de projetos que busque recursos para grandes obras, que busque recursos públicos, federais e estaduais, e até mesmo com parcerias com entidades privadas, para que o município retome a sua saúde financeira. E aí, com a sua saúde financeira, ele vai poder pagar bem o funcionalismo público, ele vai poder garantir que o PSF funcione, ele vai garantir cultura nas praças e tudo aquilo que a gente defende. Eu acho que não deu tempo de falar de tudo, mas quero agradecer ao Movimento a Petrópolis, ao Daniel, meu amigo, a Ana, que está aqui com a gente, Via Marise também, e ao meu candidato a prefeito, professor Zé Luiz.